Eu quero começar por onde o Paim falou. É uma pena, porque aqui ia se dar o grande debate, né? Na verdade, os debates que aconteceram, as pessoas não compareceram lá para fazer o contraditório. Mas as pessoas falam e vão embora, a gente nunca estabelece essa discussão. Eu quero refutar algumas coisas que foram ditas aqui. Primeiro, fazer uma reforma dessa, nesse momento político desse país, com um governo moribundo, é temerário, né? Eu não entendo a quem que os senadores que são a favor ouviram, escutaram, né? Em nome de quem eles estão fazendo essa defesa. E até sei de alguns, que eu estava por um levantamento aqui, quase metade aqui é empresário, tem empresas, também tem seus interesses, embora a gente saiba que tem empresários bons e empresários ruins, como tem trabalhador da mesma forma. Mas eu quero me dirigir aos trabalhadores brasileiros, para dar um exemplo do que eu vi hoje dos aeronautas. Os aeronautas não só conseguiram ficar fora desta reforma, como conseguiram hoje uma lei moderníssima, né, em favor da categoria, porque se mobilizaram, né? Então, os outros trabalhadores têm que aprender isso, tirar lição disso. Até brinquei hoje assim, os senadores todos votaram, todos fizeram discurso, e eu brinquei com os aeronautas, ou foi pela mobilização ou foi por medo de avião, né? Porque todo mundo votou, e aí a gente já percebe a contradição. Senadores que defendem aqui esta reforma ferrenhamente fizeram um discurso muito moderno lá para os aeronautas. Eu fiquei impressionada, né? Porque eu quero o bom é para todos os trabalhadores, para os aeronautas, que merecidamente conquistaram, e para os outros trabalhadores, para o trabalhador lá do Canavial, lá do Laranjal, né? Também que tenham direitos, que tenham leis modernas. Eu não sei como alguém pode dizer que isso é bom. Como é que a OAB, uma entidade nacional respeitadíssima, se manifesta contra esta reforma? A ANAMATRA, 17 ministros do TST fizeram um manifesto que esse Senado não tomou conhecimento, né? 50 pontos de estrangulamento que eles mostraram lá no documento que eles entregaram aqui. A CNBB, a ANPT, todos os sindicatos, centrais sindicais. Como é que essa lei é boa para quem mesmo? Porque a pesquisa mostrou que a população brasileira, uma boa parte já está esclarecida e despreza essa lei, né? Tem uma verdade, ele diz, não mexemos no artigo 7º da Constituição. É verdade, mas estão mutilando por dentro, nas entranhas dos direitos trabalhistas, estão sendo mutilados, porque no momento que mantém o artigo 7º, mexe em coisas, nas entranhas, nas entrelinhas, como diz, não mexe em férias. Claro que mexe, vai gozar a férias quando o patrão determinar. Porque a gente sabe que não tem livre negociação entre duas pessoas, um subalterno ao outro. Não existe livre negociação dessa forma. Me falar aqui que é a vontade do trabalhador, isso é um absurdo. Seguro-desemprego, não mexe como não? Vai ter um acordo, o cara vai ser demitido e vai fazer acordo para ele receber metade do FGTS, metade do aviso prévio e não receber seguro-desemprego. Que é isso? Então, precisa não ter um mínimo de inteligência. Aliás, um senador aqui disse para um dia desse que eu não tenho um mínimo de inteligência. Me chamou de burra, né? Mas depois eu respondo a ele. Mas o trabalhador precisa não ter um mínimo de inteligência para fazer um acordo desse. Mas está lá escrito. Como é que não está mexendo nos direitos? Hora de almoço. Imagina que é para ficar em casa com a família, para chegar mais cedo. Não, é para ir para a linha de produção mais rápido. Que história é essa que é para chegar mais cedo em casa? Ah, mas é se quiser. Se quiser, não. Ou você quer ou você quer. Essa que é a negociação que vai ter. Ou você aceita ou você aceita. Na hora da rescisão, a solidão na hora da rescisão de contrato. E aí alguém fala aqui que as ações trabalhistas, não sei quantos milhões. 70% das ações é rescisão de contrato. Porque vem errado. Eu fui presidente do sindicato e fazia rescisões, tinha que estar lá toda hora monitorando, e era banco, monitorando as rescisões, porque sempre vinha com erro em desfavor do trabalhador. Sempre erravam para menos. E tinham que voltar correndo para corrigir, para não pagar multa, para corrigir a rescisão. Então, a maioria das ações é na hora da rescisão. Aí vem dar exemplo de outros países. Certamente, nos outros países, tem patrões mais modernos, porque essa que é a verdade. Falar de custo do trabalho. Está a pesquisa aí da Fiesp, da CNI, que em 18 itens,
o custo do trabalho é o 16º. Né? 5% dos empresários que responderam à pesquisa que dizem que o custo do trabalho atrapalha. Então, que história é essa? A Fiesp fez pesquisa para saber se ajuda a gerar emprego. 70% diz que pouca coisa. Né? 70% do empresariado que a Fiesp entrevistou. Então, não venham alguém... O negócio que tem aí nessa reforma são crueldades. Negociados sobre o legislado. Ainda tem a história do entre outros, lá no artigo. Entre outros, é como eu gosto de dizer, passa boi, passa boiada. Né? Aquele entre outros ali é para mudar o que quiser. Né? Mas as crueldades são tamanhas. Negociado sobre o legislado é o que é o cerne de tudo. Então, o empregado vai negociar, exatamente porque tem esse milhão de desempregados, o trabalhador vai negociar para manter o emprego. Vai aceitar qualquer coisa, negociar por baixo. E aí vem dizer que a OIT aprovou isso. Não, a OIT disse que se o negociado for melhor que o legislado, aí sim, isso nós aceitamos, isso nós fazemos. A CLT é base, é mínimo. E aí vem falar em velhice da CLT. É engraçado. CLT dos anos... O direito do trabalho é dos anos 30, 1930 a 1940. O direito de propriedade é de 1850. Bora mexer nessa lei. É caduca. Será que os proprietários aqui topam mexer nessa lei do direito à propriedade? Então, é uns argumentos débeis, inconsistentes para ganhar os trabalhadores. Vim dizer aqui que defende o trabalhador. A vedação da ultratividade, minha gente, isso é uma conquista nossa, não tinha em lei nenhuma, mas nós sempre conquistamos que quando um acordo acaba e a gente está em negociação ainda, o acordo anterior vale até a gente fechar novo acordo, é natural, não. Significa que vão apressar o fechamento de acordo, não vai mais ter greve, porque tem que fechar o acordo antes do outro findar. Que história é essa? Botar que é vedada a ultratividade, isso é um absurdo. Jornada. Bancário são 6 horas, mas agora 6 horas é jornada parcial. Então, significa que bancos daqui para frente, quando fizerem concurso, eles vão poder ampliar a jornada, porque 6 horas é parcial. Que história é essa? Parcial. Exatamente. Então, é preciso que a gente preste atenção no que está escrito e não nas cartilhas, na propaganda da televisão. A questão da grávida insalubridade. Penso que uma mulher, aí eu vejo assim, um esforço das mulheres, inclusive, algumas parlamentares, mas uma mulher passar 9 meses na dúvida se seu filho vai nascer com algum problema. Pode ser um probleminha, que não é probleminha, porque eu tenho rinite, é um problemão. Pode ser do ambiente de trabalho, né? A criança, 9 meses de gravidez num local insalubre, pensando se seu filho vai nascer. Aí, não, mas é porque ela vai ter prejuízo. E se não são modernos esses patrões, se são modernos, por que é que não pagam a insalubridade dela? Afasta do local, bota em outro local não insalubre e paga os 20% que ela tinha direito. Não são modernos? Não são patrões modernos? Por que é que não pagam? Né? Não estamos dizendo que vai afastar a mulher para ela ir para casa, não. Ela só precisa sair do local insalubre. Vai para um outro que não seja insalubre. E o patrão, que é muito bonzinho, paga os 20% da insalubridade enquanto durar a gravidez. Então, contrato temporário de 90 para 270 dias. Nós vamos ter um emprego de 9 meses, uma gestação. Né? Emprego de 9 meses agora. Depois, manda embora. Passa 9 meses, depois, contrata de novo. Então, minha gente, eu não vejo aqui a não ser a modernizar, tecnologia. Só tem um item que fala dessa história, que é o teletrabalho. O resto aqui é voltando ao tempo da escravidão. É revogando a Lei Áurea. Né? Aqui quem fala que defende trabalhador, que não sei o quê, que eu também defendo, vá no canavial para você ver como é que trabalha aquele povo. Vá na colheita da laranja para ver como é que trabalha aquele povo. Que já é escravizado, agora vai oficializar a escravidão. Então, e já tem mais, o governo parece que não faz conta. O relatório da instituição fiscal independente mostra que vai ter prejuízo de renda, porque mostra que o imposto de renda, a contribuição do trabalho, aumentou 1,5 bilhão, imposto retido na fonte, né? E da pessoa jurídica diminuiu 5 bilhões. Então, o governo não faz conta. Né? A pessoa jurídica diminuiu 5 bilhões esse ano, enquanto que o trabalho aumentou 1,5 bilhão. Então, vai perder, porque vai precarizar as condições de trabalho
dos trabalhadores, a Fátima já falou aqui que o Brasil, o custo do trabalho ainda, até 2014, o brasileiro, o trabalhador brasileiro custava 1/3 dos Estados Unidos, hoje só custa 17%. A China, que é exemplo de exploração no mundo, o trabalhador de lá já está mais do que o do Brasil, já custa mais 16%. O Brasil era 20% a mais do que a China. Então, agora, o exemplo de exploração não é mais a China, é o Brasil. Então, que história é essa? E, por último, eu queria dizer, o que vem por aí, que já estão estudando, já com base nesta lei, já está em estudo. Meirelles apontou naquele dia que pode pagar o seguro-desemprego com o FGTS. É o que pode vir por aí, a novidade, já a partir dessa lei. É aquela tal história, me empresta R$20 para eu te pagar os R$20 que eu estou te devendo, que vai pagar o trabalhador com o dinheiro que é dele. E hoje eu li que está estudando o fim do abono salarial. Então, é sempre um andar de baixo, é sempre o pobre pagando o preço, porque quem recebe abono salarial é o pessoal que ganha até 2 salários mínimos. E vem me dizer que isso aqui é bom para o trabalhador? De onde? Qual trabalhador? Se querem imitar o que é bom, o trabalho intermitente, vai ver o da Itália e da Alemanha. Não, de Portugal e Alemanha. Eles têm garantias durante o período que não estão trabalhando. E é só em algumas categorias de turismo, e ainda nos momentos de alta estação. Não é uma coisa permanente, para valer. Então, vamos imitar as coisas boas. Como, por exemplo, o Google acabou de aprovar 84 dias de licença paternidade para os seus funcionários homens. Vamos imitar o que é bom, se querem citar tanto os países que já adotaram essa legislação, certamente lá o salário é melhor. Então, a gente precisa, e ainda trabalhadores brasileiros, trabalhadoras brasileiras, ainda tem tempo. A gente também é culpado por isso, a gente não se mexeu, deixou correr essa reforma, não se mexeu, não se mobilizou, como se estivesse tudo bem. Ainda há tempo, porque só vai ser votado na próxima semana. Se pressionar, são só 3 senadores em cada estado. Se pressionar, ainda pode mudar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.